Olá, saudações a todos vocês, amigos da Casa Espírita Amor e Luz, amigos internautas que por algum motivo chegaram até aqui. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Aqui na nossa cidade, em Bambuí, nós tivemos nesta semana um decreto que suspendeu as atividades posteriores às 19 horas da noite. Então, nós decidimos, tá, que a gente, nesta semana, faria um encontro virtual. Eu estou gravando, então, este estudo e vamos disponibilizá-lo no momento da nossa reunião. Então, para iniciar, vamos elevar o pensamento ao alto, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que de maneira virtual. Que o tema deste momento, deste encontro, deste estudo, seja importante para nos tocar de alguma maneira, para a nossa reflexão, para que sejamos pessoas melhores. E que assim seja. Pessoal, então o tema que nós vamos falar hoje, tá, vem do livro Em Torno do Mestre, ok? A gente vai deixar o livro aqui na descrição desse vídeo, o link para você clicar lá e estar acessando este livro, tá? É o capítulo Instrução e Educação, tá? O espírito é o Vinícius, tá? Que ditou vários livros aí dentro desta temática. Ele pega muito a questão do Evangelho e também sobre a educação a partir da mudança de atitude, a partir do desenvolvimento de valores, de virtudes. Então ele fala muito disso e vale a pena ler Vinícius, tá? Ele tem outras obras como Na Seara do Mestre, O Mestre na Educação, e vale a pena a gente conhecer o trabalho aí desse autor. Bom, esse tema que nós vamos falar hoje, instrução e educação, é um dos mais importantes dentro da temática, tá, espírita, como um todo, tá? Não só dentro da temática espírita, onde a gente fala muito sobre mudança de atitude, reforma íntima, e dentro disso aí a educação, ela encaixa muito bem, né? Mas hoje, né, da situação com que nós temos o mundo aí, a gente tem sim que discutir bastante a respeito das diferenças de instrução e educação a todo momento, em vários e várias esferas, né? Bom, inicialmente, a primeira pergunta que eu faço então para vocês é a seguinte, para todo mundo refletir em cima disso aí. Olha só, a diferença entre instrução e educação, e aqui a gente vai trabalhar com instrução na ideia de ensino, na ideia de ensinar, na ideia de absorver conhecimentos. Então, a diferença entre o ensino, instrução e a educação é justamente isso que nós vamos conversar daqui para frente, ok? Sobre essa diferença, se há diferença, qual que é mais importante ou as duas são importantes de alguma maneira, a gente vai falar sobre isso aí. Bom, outra pergunta que a gente vai lançar e que ao final a gente vai tentar de alguma maneira responder. Vamos lá. Hoje, na mídia, o ensino ou a instrução é tido como educação? Ou seja, quando você escuta falar de educação aí na televisão, quando os nossos políticos, os nossos líderes falam em educação, será que eles estão falando realmente educação? Ou eles querem dizer algo relacionado ao nível de instrução, ao nível de ensino? Nós vamos conversar mais a respeito disso também. Bom, uma terceira pergunta que a gente vai lançar agora no início do nosso vídeo, que a gente vai procurar responder ao longo, né, do nosso bate-papo, mas que é para você também, né, já ir refletindo sobre isso aí. Bom, quem são os principais responsáveis pela educação? Os principais. Quem são os principais responsáveis por educação, né, de todo mundo, né, principalmente das crianças? Bom, então a primeira coisa que nós vamos fazer é diferenciar a instrução da educação, ok? Vamos pegar o primeiro item aí, instrução. Bom, instrução é a nutrição do intelecto. Quando a gente fala instrução, nós estamos falando de nutrir o intelecto com informações, ok? É como se a informação viesse de fora para dentro. Você vai absorver conhecimento, tá, que você não tinha. Tá? Então, quando a gente fala em instrução, ensino, nós estamos muito associados, né, com o conhecimento, ok? Por exemplo, nós vamos na escola para nos instruir.
E, nesse sentido, os professores são importantes para o ensino, ok? Nós precisamos de conhecimento, sim, é importante. A partir do conhecimento, você conhece o mundo, você desenvolve seu raciocínio lógico, você vai construindo novos modelos no seu cérebro a partir de modelos anteriores, e essa construção de novos modelos é importante para você entender o mundo de alguma maneira diferente, cada vez de maneira mais complexa. Você vai associando informação. Então, o processo de instrução, ele é muito importante, tá? O processo de ensino é muito importante. É como se nós estivéssemos desenvolvendo o nosso intelecto. E desenvolver o nosso intelecto faz parte da nossa evolução espiritual, com certeza, tá? Nós não temos que desenvolver somente o coração. Nós temos que desenvolver também a razão. A razão, no caso do ensino, no caso da instrução, ela vai ser desenvolvida, só que ela tem que caminhar lado a lado com o coração, ok? Bom, e o que seria então a educação? Nós falamos de instrução, agora nós vamos falar de educação. E o que diferencia então educação de instrução? Vamos lá. Educação. Educação está relacionada com a nutrição do caráter, com o desenvolvimento de virtudes. Então, quando o processo me proporciona desenvolvimento do meu caráter, desenvolvimento das minhas virtudes, dos meus valores, como, por exemplo, a paciência, a resiliência, o sacrifício, a honestidade, a capacidade de cooperação e várias outras virtudes, nós estamos falando do processo educacional, ok? É diferente eu colocar conhecimento na minha cabeça a partir da instrução e eu mudar as minhas atitudes a partir do que eu estou recebendo. De uma certa forma, a instrução também faz parte da educação. Porém, a instrução é somente uma parte da educação. Na educação, a educação ela exige mudança de atitude, ela exige mudança de postura, ela exige desenvolvimento de valores, ela exige que o cidadão, que o ser humano, pense de uma maneira diferente e, principalmente, haja de uma maneira diferente. Vocês estão vendo a diferença entre educação e instrução? Bom, a educação, então, tem muito a ver com o coração, com o que a pessoa pensa e vai fazer, principalmente, ok? É como se nós estivéssemos desenvolvendo essas virtudes, desenvolvendo o nosso caráter de dentro para fora, porque grande parte das virtudes nós trazemos em nós mesmos. A lei de Deus está em nós, porém nós precisamos, de alguma maneira, germinar essas sementes que estão dentro da gente. E para isso, nós estamos no meio se relacionando com várias e várias pessoas. Nós nos relacionamos com os amigos, com os filhos, com os pais, ok? Com amigos de trabalho, enfim. A vida nos proporciona alternativas infinitas para que a gente desenvolva essa sementinha que está dentro da gente. E a partir dessa sementinha nascem as várias virtudes tão relacionadas com o processo de educação. Ok? Bom, eu costumo dar um exemplo para esclarecer melhor a diferença entre essa educação e instrução. Olha só, vamos pegar, por exemplo, uma disciplina que dá muito trabalho para os estudantes de graduação, de vários cursos, que é uma disciplina de cálculo diferencial integral, né? O cálculo diferencial integral, ele proporciona, né, a habilidade e competências para desenvolver operações matemáticas complexas, né? Nesse sentido, o estudante aprende a fazer algumas operações matemáticas complexas e isso é importante para ele, até mesmo para alguns processos mais complexos que ele utiliza dentro do curso dele, ok? Quando a gente fala, então, que o cálculo proporciona isso ao aluno, a capacidade de resolver exercícios, nós estamos falando de instrução. Aprender a fazer conta é importante, desenvolver o raciocínio lógico é importante. Porém, o processo de ensinar cálculo aos estudantes vai muito além do que simplesmente aprender a fazer conta, ok? A partir do momento que o aluno trabalha também numa disciplina de cálculo, por exemplo, a paciência, a resiliência,
porque os estudantes tiram notas ruins, a cada momento eles caem e eles procuram levantar a cabeça e tirar uma nota melhor. A partir do momento que trabalha isso nos estudantes, isso passa a ser educação. Ok? A partir do momento que o estudante é mais proativo, ele é mais resiliente, ele é mais disciplinado, ele coopera com os colegas no sentido de todos crescerem juntos, aí sim nós estamos falando do processo de educação. Então vejam vocês que a escola ela também educa, ok? A escola educa também, ela não somente instrui. Na verdade, várias esferas também educam, não só a esfera familiar. Tá ok? A escola também contribui significativamente para o processo de educação. Ok? Bom, os cursos técnicos, cursos médios, cursos de graduação, ensino fundamental, eles nos instruem de uma maneira muito importante, mas não só para ganhar conhecimento. Nós não podemos, talvez, trabalhar somente, estudar somente para atingir nota. Não, o ensino nos transforma. Ele proporciona oportunidades diversas para a gente desenvolver também, né, o nosso senso cidadão, e isso é muito importante. Então a gente não estuda, não é somente para aprender, não é somente para passar. Nós estudamos também para nos tornar pessoas melhores. Veja bem, isso é o mais importante de uma escola, de um curso de graduação, de um curso técnico, qualquer curso que for. Ok? Nós nos estudamos para nos tornarmos pessoas melhores, mais responsáveis, para contribuir para a sociedade. Ok? Bom, algumas observações, então, que a gente pode dizer a respeito desse tema. Vamos lá. A instrução sem amor ao próximo pode levar a grandes consequências, sendo uma ameaça. Imagina, por exemplo, uma pessoa muito inteligente, que estuda muito sobre um tema e que, a partir desse tema, vai gerar, né, uma desgraça geral para uma população, ok? Ou vai ganhar muito dinheiro em cima dos outros. Isso pode ser ruim. Então, a instrução nunca pode ser desprovida de sentimento, ok? A todo momento, nós também temos que desenvolver, né, o nosso senso de amor ao próximo. Bom, ainda como exemplos, a gente sempre cita que é muito diferente ter religião e ter uma consciência religiosa, ok? Ou religiosidade. Tá? Ter religião, por exemplo, ou ser religioso, é simplesmente, muitas vezes, você ter fé, você saber dos dogmas, você saber os princípios, as histórias, ok? Isso não te acrescenta muita coisa se você não pegar todo esse conhecimento e aplicar na tua vida. Então, a partir do momento que você tem religiosidade, tem consciência religiosa, você pega tudo que serviu para você de instrução e aplica na sua vida e muda a partir daqueles preceitos. Isso é educação. Você se educa dentro da sua religião também. É uma oportunidade que nós temos de nos educar a partir da religião, ok? Se essa religião me proporciona mudança de atitude. Porque se ela não me proporciona mudança de atitude, se eu continuo caindo nas mesmas armadilhas que eu caí antigamente, certamente eu estou somente me instruindo nesta religião, ok? Bom, quem foi o educador maior para a gente comentar do seu exemplo? Quem que foi o maior educador que nós já tivemos até hoje? Na verdade, nós tivemos muitos bons educadores, bons exemplos, em várias culturas, em várias partes do mundo. Aqui no hemisfério ocidental, nós sempre lembramos de Jesus como educador maior. Por que Jesus foi o educador maior? Jesus falava de maneira que todos entendiam, usava palavras do cotidiano, palavras simples, uma conversa mais simples, falava através de parábola, ok? De uma maneira simples que muitos entendiam. E Jesus tocava as pessoas a fundo, e Jesus proporcionava a elas mudança de atitude, pelo menos a oportunidade para mudar de atitude. Digo isso porque é claro que a mudança de atitude depende de cada um, não só de uma palavra que chega a mim. A palavra chega a mim como instrução. A partir do momento que eu mudo a partir daquela palavra, eu estou falando do processo de educação. Então, Jesus proporcionava isso a todos.
E é interessante que, embora nós falamos assim que as palavras de Jesus eram simples para aquela época, ele trabalhava com parábolas, ainda hoje, tá? As pessoas estão discutindo as parábolas, estão vendo que são muito mais complexas e estão chegando cada dia mais a novas conclusões a partir do que Jesus disse. Ou seja, a palavra de Jesus foi dita há mais de 2000 anos, mas ainda hoje ela é muito atual e vai ser atual daqui 2000 anos seguramente, devido à complexidade dessa palavra, ok? Bom, bons exemplos são importantíssimos para a vida de todas as pessoas, tá? A gente sempre vê bons exemplos na mídia, embora hoje a nossa mídia nos passe em 90% das vezes casos ruins, somente notícias ruins, mas sempre bons exemplos nos animam, nos instruem, nos colocam para refletir sobre determinada situação, tá? A gente sabe que a maior parte das pessoas hoje, talvez 80% das pessoas, se preocupam ou com dinheiro, né, ou com sucesso profissional, sucesso financeiro, ou com sexo, e uma parte pequena pensa na educação, pensa na família. Mas é importante que cada um dê a sua parcela de colaboração. Nós podemos mudar as pessoas principalmente pelo exemplo. A partir do momento que você dá exemplo em alguma coisa, você vira referência e as pessoas refletem sobre aquilo que você está fazendo. Isso é muito importante também. Então, muitas vezes, nós vamos dar esse exemplo a partir do momento que a gente conseguir realmente mudar a nossa atitude, ou seja, nos educar para algum tema. Ainda nisso aí, deve haver uma mudança de consciência muito grande em cada um, né? E essa mudança de consciência tem muito a ver, está muito relacionada com a nossa reforma íntima, que é uma reforma lenta que nós fazemos no nosso dia a dia, ok? A fim de nos tornarmos pessoas melhores. Essa reforma íntima está sempre acontecendo. Basta você, por exemplo, pensar como que era a tua cabeça há 10 anos atrás. Era bem diferente. Hoje você, com certeza, é uma pessoa melhor, ok? Essa reforma íntima está sempre acontecendo. Isso está muito relacionado com a nossa capacidade de escolher as coisas certas, no sentido que o que for sim é sim, o que for não é não. Não tem intermediário. No sentido, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Olha só, imagina, por exemplo, que você é condutor, você dirige, e se você dirige, você não vai ingerir antes bebida alcoólica naquele dia, correto? Enquanto nós estamos ainda nesse processo formativo, vai ter dia que eu vou dirigir, ter bebido um pouquinho, vai ter vezes que eu não vou beber nada, vai ter vezes que eu vou beber um pouquinho, mesmo assim eu vou dirigir. Ou seja, eu vou adaptando, eu acredito, eu sei a importância de eu não dirigir sobre alguma influência de bebida alcoólica, mesmo que ela seja pequena, mas mesmo assim eu vou aceitar isso, entendeu? Ou seja, a partir do momento que eu digo não, eu não vou beber mais, ou não, eu não vou dirigir nessas condições, que eu passo o volante para outro, aí sim eu estou me educando, aí sim está mudando a minha atitude, aí sim a reforma íntima realmente está acontecendo em mim. Então vejam vocês que, de uma maneira geral, a educação exige sim a mudança de atitude. Não tem meio termo, né? Claro que cada situação é diferente, mas na maioria das vezes é ser convicto com aquilo que você acredita, com aquilo que você espera, com aqueles valores que você conseguiu desenvolver ao longo de anos, ok? Bom, grande parte dos problemas atuais são de caráter. Educação resolveria. Pensa, por exemplo, nos problemas que nós temos hoje da sociedade brasileira. Na sociedade mundial como um todo, nós temos vários problemas. Problemas relacionados à política, corrupção, ok? Problemas de relacionamento, enfim, problemas nas diversas esferas que nós temos aí. E grande parte deles seria solucionado a partir da educação das pessoas. Muitos defendem que a educação é a única maneira da gente reverter.
Eu também concordo, eu trabalho na área de ensino e vejo que isso realmente é muito importante. Só que a educação que se fala hoje é muito diferente da educação que realmente seria necessária para transformar o mundo. Mesmo porque não basta transformar os políticos, transformar as pessoas que fazem as leis, ok? Não basta transformar, mudar essas pessoas. O que tem que mudar somos nós mesmos, mudar o nosso interior. E é aí que nós vamos mudar a sociedade, a partir do momento que cada um se transformar. Aí entra o que a gente chama de educação. Bom, então a partir disso a gente volta lá nas perguntas iniciais, para a gente fechá-las a partir do que a gente discutiu. Veja bem. Bom, a educação, então fica claro que a educação é muito diferente de instrução. Instrução faz parte da educação, só que a educação vai muito mais além. A educação muda as pessoas. A partir do momento que você se educa realmente, você passa a não fazer o que antes você fazia. Ok? Não porque todos fazem, não porque paga multa. Não, é porque você acredita que aquilo ali é o correto, que é para o bem de todos. Não só para o seu bem, mas principalmente para o bem coletivo. Ok? Bom, a segunda pergunta então. Hoje há uma diferença entre instrução e educação pela mídia? Sim. Hoje o que as pessoas consideram como educação não é educação. Né? O que as pessoas chamam de educação é instrução, é ensino, que é bastante diferente. E muitas vezes ele é colocado de maneira muito equivocada quando diz que se quer avaliar a educação no Brasil e os meninos fazem prova de disciplinas como português e matemática. Então é muito ruim a gente falar que a educação no Brasil está ruim porque os alunos foram mal na prova de matemática. E é mais ruim ainda, muitas vezes, a gente comparar com outros países muito diferentes, com a cultura muito diferente da nossa, ok? E comparar simplesmente notas. Isso é ruim. Não está comparando o nível de educação. Pode estar comparando o nível de ensino, de instrução. Sim, concordo. Mas não quer dizer com educação. A educação, ela vai muito além disso. Tá? Vários são as pessoas responsáveis na educação de crianças, de adolescentes, de adultos, nas várias esferas, ok? Então, o que a gente vê hoje não é educação. Mesmo porque, vejam bem, muita gente, quando fala que a educação do Brasil está ruim, as pessoas colocam a culpa em quem? No governo. Mas nós não podemos esquecer que esse processo é muito mais complexo. Não depende só do governo, depende dos gestores, depende do professor, depende do estudante principalmente querer se transformar. Nesse processo de educação, o educando tem que querer se transformar, ok? E depende da família também, principalmente. A família tem que querer. E, infelizmente, da maneira com que nós vivemos hoje, muitas pessoas entregam a responsabilidade que era dela, da família, para a escola. Para uma escola que talvez não está preparada ainda para receber esse filho, para educar dessa maneira ou para ensinar dessa maneira. Então vejam que o processo é muito mais complexo do que a gente acredita. Bom, então com base nisso a gente pergunta, quem são os responsáveis pela educação de todos? Principalmente das crianças, dos adolescentes. Quem são os responsáveis? Todos nós somos responsáveis, todos. Os amigos são responsáveis, os pais são responsáveis, os professores são responsáveis, os gestores são responsáveis. Lembre-se, a pessoa está se educando no lar, ele está se educando na rua com os amigos, todos são responsáveis, ele está se educando na escola, porque ele tem oportunidades para vivenciar questões diversas em todas essas esferas. Então, por isso, todos contribuem de alguma maneira para a educação dessas pessoas. Todos são responsáveis. Daí a importância, tá, da gente sempre estar fazendo aquilo que a gente acredita ser o melhor para mim, mas também para o nosso próximo. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse. Proporcione ao próximo experiências para ele desenvolver como pessoa, para ele se educar. Bom, agora a pergunta final é: quem são os principais?
quem leva a maior parcela nesse processo de educação? Quem que é o principal responsável? Bom, na minha opinião, é a família, tá? A família tem oportunidade, tá, de estar recebendo o filho desde jovem, de estar educando esse filho. Tá? Tem até um ditado muito antigo que diz que educação vem do berço. Sim, educação vem do berço. A mudança de atitude começa no berço, principalmente até os 7 anos, que é quando essa criança está mais susceptível a informações do meio externo e a mudança de atitudes. Então, a família colabora muito. É preciso que os pais eduquem bem os seus filhos. A gente sabe que nós erramos demais na criação dos nossos filhos. Tá? Os nossos pais erraram muito conosco, nós vamos errar também, mas a gente tem que dar o melhor de nós mesmos. Talvez não repetindo tantos erros, tá, que a geração anterior teve com a gente passar uma criação melhor. Assim como eu acredito que a criação dos meus filhos também, eles vão passar para frente para os meus netos uma criação melhor que eu estou dando para eles. Então, os pais são fundamentais para desenvolver nessas crianças o senso de cidadania, de respeito, ok? E não se esqueçam também que é uma oportunidade para todo mundo, não só para a criança que está sendo educada no lar, mas também para os pais que estão desenvolvendo virtudes diversas a partir do contato com aquela criança. Paciência, resiliência, amor ao próximo, colaboração, ok? Disciplina. Todas essas virtudes e várias outras a gente desenvolve quando a gente tem o contato com as crianças e também com várias outras pessoas no nosso dia a dia. Ok? Bom, então para finalizar, a gente vai lembrar que a educação está muito relacionada com a reforma íntima, que é o processo que a gente vai aí melhorando pouco a pouco no nosso dia a dia. Ok? A reforma íntima é muito lenta, não queira se melhorar de maneira muito rápida, porque não é fácil, tá? Nós temos problemas diversos, mas pouco a pouco então a gente vai entendendo, né, o que Jesus quis dizer, quis nos ensinar no Sermão do Monte e também em várias outras passagens do Evangelho, ok? Então, para finalizar, nós vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo de maneira virtual. Vamos pedir que essa pandemia passe, mas que ela deixe um legado em todos nós. Que ela deixe reflexões sobre a estrutura da família, sobre a necessidade da educação dentro da família, enfim, sobre novas maneiras que nós, como sociedade, podemos nos comportar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá todos os dias de refletirmos em questões do nosso dia a dia, questões gerais, e agradecemos a todos os desafios que nos aparecem e que com certeza são importantes para o nosso processo educacional. Seja conosco, divino amigo, que assim seja.